Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um Talk Fenagra. Hoje, dia 6 de maio, terça-feira. Estamos às vésperas da Fenagra e hoje nós temos uma entrevista especial e que vai agradar muito a vocês. Vocês vão ver muito isso durante a Fenagra também, que é com o Lincoln Neves. O Lincoln Neves, ele é bacharel na indústria química, com especialização principalmente na área de óleos e gorduras. É um expert na parte de centrífugas de óleos vegetais. E o Lincoln já está há alguns anos, já conheço ele já há alguns anos aí da Flottweg, uma multinacional alemã que está estabelecida aqui também no Brasil, e vai contar um pouquinho da sua experiência no mercado de óleos e gorduras vegetais e o mercado também internacional, que ele também tem uma grande experiência, porque está na área de vendas da América do Sul. Então, Lincoln, prazer ter você aqui com a gente em mais um Talk Fenagra. Daniel, obrigado pela introdução aí. É um prazer estar falando com vocês. E a gente está com uma expectativa bastante interessante para a Fenagra, né? Estamos de volta à feira depois de algumas edições fora. E existe um contexto do porquê disso que eu vou tentar passar aqui para você e para a nossa audiência. Então, agradeço aí novamente essa oportunidade. Esperamos bater um bom papo aqui. Muita gente já te conhece do mercado, muita gente também te conhece, porque você já fez palestras, né, da SBOG, que é a Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras Vegetais, que faz um excelente congresso. Esse ano com a gente mais um ano. Sim, Daniel, perfeito. Na verdade, a gente já trabalha junto nessa área de óleos vegetais praticamente desde o início da minha carreira, né? Comecei nessa área no início do ano de 2000, em outra empresa, sempre focado nessa parte de separação mecânica por centrifugação, que é a minha área de atuação hoje também aqui na Flotveg, onde nós somos os especialistas, né, nesse tipo de tecnologia, e dentro do cenário, dentro das aplicações em óleo vegetal, existem várias etapas onde esse tipo de equipamento, tecnologia é usada. Então, essa experiência ela começou em 2002, mais ou menos, e a gente pegou toda essa fase não só trabalhando com 100% com óleos vegetais, mas sempre foi um dos nossos pilares, né? E, então a gente passou também pelo boom de biodiesel que teve. Agora estamos surfando essa onda do etanol de milho e, consequentemente, da extração de óleo de milho, né, onde nós temos muitas referências aqui no Brasil. A gente vai conversar um pouquinho. Então a gente sempre, de uma certa forma ou outra, inserido nesse setor de óleo vegetal, que a gente gosta bastante. E até sempre aproveito, né, Daniel, quando a gente conversa com esses players importantes aí do mercado, como vocês, e como foi na SBOG, na OCS e outras instituições que nós participamos. A gente sempre gosta de agradecer um pouco os nossos mentores, né? Então, no início da minha carreira, durante essa outra passagem, eu tive um mentor muito importante, que foi o Renato Dorsa, bastante conhecido no mercado, então eu sempre faço questão de recordar e também fazer uma homenagem aqui ao professor Daniel, né? Que nós infelizmente perdemos recentemente. Então são pessoas que passaram pela nossa carreira e são muito importantes que a gente sempre está lembrando, né? Além de outros tantos, hoje a gente já está ficando um pouco mais experiente, já tem uma nova geração. Vou falar um pouquinho disso também no nosso bate-papo, que nós estamos trazendo aqui para a Flotveg alguns reforços para atuar nesse setor de óleos vegetais, mas a história é sempre importante, então eu sempre faço questão de mencionar e agradecer tanto ao Renato quanto ao Daniel. Legal você lembrar desses dois nomes que para mim também são pessoas muito importantes. O Renato Dorsa me ajudou demais, demais quando eu entrei no mercado de óleos e gorduras vegetais, e até hoje a gente mantém contato, ele me manda os artigos técnicos, é um dos grandes conhecedores do mercado. Bom, vamos lá, Lincoln. Então, queria que você falasse um pouquinho, para a gente começar, você falar um pouquinho da Flotveg.
Lá na Alemanha, então no Brasil, aonde que está, e os equipamentos, vamos começar por aí. Perfeito, Daniel. A Flotweg é uma empresa alemã, fundada na Bavária, na região de Munique, pela família Otto, bastante conhecida aí da mecânica, né, do ciclo Otto. O Gustav Otto foi um dos fundadores da Flotweg. Depois nós começamos fabricando motores para aviação, né? Isso na década de 20. E depois da Segunda Guerra, houve um desmembramento. A BMW tomou o rumo dela, né? E a Flotweg começou a fabricar decanters em 1950. Nossa primeira unidade foi uma unidade que está até hoje lá na Alemanha, no Museu da BASF. E desde então, a Flotweg ela se dedicou à fabricação de separadores centrífugos, inicialmente decanter, e algo como 15 ou 20 anos atrás, nós começamos também com as centrífugas de prato, através da compra de uma empresa italiana, que era a Veronese, e a partir daí a gente também começou a trabalhar com centrífugas. E até hoje já com mais de 15 mil equipamentos aí instalados pelo mundo, né? Nossa vocação e nosso ramo de expertise são separadores centrífugos por força centrífuga, seja a parte de decanter, que são as centrífugas horizontais, seja a parte de centrifugação das centrífugas de pratos, que é um pouco mais conhecida, acho que no nosso mercado de óleo vegetal aqui. E dentro desse universo, talvez nós tenhamos entre 800 a 1.000 aplicações diferentes catalogadas que utilizam os equipamentos. A parte de óleos vegetais é uma parte dentro desse ambiente, né? Mas é uma parte importante para nós como empresa. Então, nós temos uma divisão que a gente chama de EFO, que são óleos e gorduras, basicamente, em português, né? E essa divisão cuida só da parte de óleos, seja óleos comestíveis, sejam óleos também extraídos para outras finalidades, né? E seja matéria-prima vegetal ou matéria-prima animal. Então, hoje a Flotweg ela está presente em mais ou menos 70 países, seja como filial ou com parceiros, que a gente chama, né? E basicamente a gente está num momento aí muito bom, ultrapassando 300 milhões de euros, mais ou menos, de faturamento anual, que nos coloca entre os 3, 4 maiores fornecedores do mundo de centrífugas, com uma certa vantagem que a gente, vamos dizer assim, nós somos especializados nesse tipo de equipamento. Então, o nosso portfólio, toda a empresa, né? Hoje são mais de 1.000 colaboradores aí, chegando a 1.300, na verdade. Todo esse grupo trabalhando só com centrífugas, o que nos confere na minha opinião, uma expertise, né, bastante diferenciado em relação ao mercado, que trabalha com outros equipamentos, né? A gente não, a gente só trabalha com centrífugas e hoje, basicamente, 80 a 90% da nossa produção é exportada, né? E nós temos aí como grandes mercados os Estados Unidos, a China, né? E aqui na América do Sul, da qual eu faço parte e na qual eu sou responsável pela parte de negócios, né? E vendas e desenvolvimento de novas aplicações, a gente também tem alguns momentos que a gente consegue até ultrapassar os 10%. Então, nós temos uma relevância hoje global que anteriormente nós não tínhamos como região, né? E, obviamente, dentro da América do Sul, o Brasil é o carro-chefe, né? Mas também nós temos aplicações importantes na parte de óleo vegetal, como na Colômbia, por exemplo, com o nosso parque de máquinas instaladas para óleo de palma. Na Argentina, nós temos também referências na parte de óleo de girassol e algumas referências um pouco mais spot.
E aqui no Brasil nós somos líderes disparados, Daniel, na parte de extração de óleo de milho, né? Eu diria que eu estimo que nós tenhamos algo como 90% desse mercado de óleo de milho sendo processado com equipamentos Flotveg. Então, nós estamos posicionados dessa forma, e na região nós temos filial no Brasil e no Peru, mas nós, em cada país aqui da nossa região, nós temos um parceiro, um representante para atender as diferentes demandas aí que nós temos, não só em óleo vegetal, como várias aplicações, como eu falei para você, a nossa gama de atuação é muito extensa, né? Então, mais ou menos é assim que nós estamos estruturados. Na Alemanha, nós temos 2 fábricas, e agora, no final desse ano, nós vamos inaugurar o nosso centro de tecnologia, que é um investimento alto que a empresa está fazendo, é um investimento mais alto nos últimos 2 anos, depois da inauguração da Fábrica 2. E nesse centro de desenvolvimento, nós vamos ter toda uma planta piloto para também poder fazer novas aplicações e mandar amostras para a Alemanha em cargas grandes, né? Aí estamos falando de 5, 10 toneladas que a gente vai ter capacidade para processar e desenvolver processos. Tá, e uma pergunta, Lincoln, você contou um pouquinho da história, né, de atuação da Flotveg, e agora falando dos equipamentos, assim, na sua opinião, quais são os diferenciais que tem esses equipamentos, essas centrífugas, esses decanters, em termos de rendimento, de eficiência e também manutenção, que é muito importante? Perfeito, Daniel. Então, na verdade, o equipamento, ele, na minha visão, é um reflexo das pessoas que trabalham no desenvolvimento e na construção desses equipamentos e depois na operação, obviamente, né? Então, na minha opinião, os nossos equipamentos eles são muito bons, porque por trás nós temos pessoas muito boas trabalhando desde o início, né, no design, no conceitual das máquinas, até na própria execução para construção e depois no treinamento de quem vai operar essa máquina sozinho. Então, como eu disse, né, eu acho que um dos principais diferenciais que nós temos é que nós só trabalhamos com centrífugas, nós somos uma empresa 100% dedicada a essa tecnologia. E do ponto de vista mecânico, também eu acho que é, destaca, né, a qualidade dos materiais que são usados na confecção das máquinas, que em alguns momentos eleva o custo, mas o nosso payoff e o nosso tempo de vida útil das máquinas eles são muito superiores ao que a gente vê no mercado, inclusive aqui no Brasil, pela questão da aplicação de aços especiais na configuração do equipamento, né? Então, nosso conceito é trabalhar com tempos de manutenção acima de 12 mil horas no mínimo, e nos equipamentos Decanter, nós trabalhamos sempre com 16 mil horas para você fazer uma intervenção, o que é uma diferença bastante significativa em termos de confiabilidade mecânica e tempo de operação em relação ao que a gente vê no mercado, né? E em relação ao design, o Decanter, muitas vezes por fora ele parece similar entre diferentes marcas, mas por dentro ele tem bastante diferentes configurações, né? Então hoje nós devemos ter aí tranquilamente uns 100 modelos diferentes em termos de helicoide interno, sistema de transmissão e configuração da máquina, para a gente conseguir, vamos dizer assim, ser bem customizado para cada aplicação. Então, a gente não tem, vamos dizer, máquinas de série que são fabricadas sem cliente. Toda máquina que a gente fabrica, ela já tem um número de série, um RG e um destinatário final, porque os equipamentos eles são bastante customizados, né? Esse eu acho que é um diferencial que é importante também. Isso que E eu ia hoje, perguntar, inclusive, da customização dos equipamentos, se você faz um sim, equipamento específico, por exemplo, de óleo e gordura, de óleo de palma, óleo de soja, isso eu ia perguntar. exatamente, sem dúvida. Ele é um equipamento que ele tem o design feito para cada aplicação.
Então, para você conseguir obter a extração máxima ou a eficiência máxima que a gente busca, eles são feitos para as aplicações específicas. Então, não necessariamente um equipamento que vai para um óleo de palma, né? Ele é o mesmo equipamento internamente que vai, por exemplo, para fazer a extração de óleo de oliva. São internamente você tem diferentes características construtivas de dimensionamento que fazem a diferença conforme a nossa experiência, né? Então, é um mix, vamos dizer, de teoria, de cálculos da nossa base de dados, com também fatores regionais até. A nossa máquina aqui, por exemplo, extração de óleo de milho, ela não é exatamente igual à máquina que a gente tem nos Estados Unidos, tem algumas diferenças, né? Então, a própria configuração de ácidos graxos ou forma de extração que é feita, isso também tem características regionais, a própria colheita, quantidade de chuva, tudo isso influencia nas características do produto e, consequentemente, na parte do design da máquina. Então, tudo isso é considerado e eu acho muito importante também destacar, Daniel, que a partir do momento que a máquina está no cliente, né, quem vai operar essa máquina é muito importante também estar muito bem treinado. Então, nos últimos anos, a gente conseguiu capacitar aqui um grupo local para fazer o atendimento no Brasil de uma forma completa, né? Ou seja, o território todo. Nós temos clientes de norte a sul, leste a oeste aqui no nosso território. A nossa base hoje fica em Hortolândia, mas nós temos pessoas vivendo em outras regiões para poder atender os clientes da melhor forma possível. E nós fizemos questão de, nesse primeiro momento, né, ou nessa primeira fase de expansão que nós tivemos, nós só trouxemos pessoas com experiência para campo, né? Então, até um certo tempo atrás, ninguém com menos de 10 anos com experiência em centrífugas colocava a mão em campo para fazer uma assistência técnica. Hoje, nós já estamos em outro momento. Nós já estamos também no momento de incorporar novos membros para a equipe que vão ser treinados já pensando um pouquinho mais para frente, né? Então, nós também temos jovens que foram adquiridos no mercado, que eles estão sendo treinados também para aumentar o nosso corpo técnico e nossa capilaridade para atender aí já várias centenas de máquinas que nós temos em operação hoje no Brasil. Ô, Lincoln, logo no começo do nosso bate-papo aqui, você falou sobre a questão de biocombustíveis, né? Do biodiesel, tudo. E a gente sabe que o Brasil vive um momento bom, né? Agora nós estamos no B4 e o objetivo é daqui a uns anos chegar ao B30, que vai aumentar muito a produção de biodiesel no Brasil. Como que a Flotweg vê isso daí? Como que ela está preparada? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Legal, Daniel. Essa é uma pergunta interessante, né? Eu gosto muito de conversar sobre isso, porque eu peguei no passado o boom do biodiesel, né? Vamos dizer assim. Hoje a gente está vivendo um boom também de etanol de milho. Então, assim, os biocombustíveis sempre tiveram presentes na minha vida e foi um dos, se não o principal pilar do nosso crescimento aqui no Brasil, que é um espelho do que aconteceu com a Flotweg nos Estados Unidos também. Então, nós estamos presentes lá há mais ou menos uns 30 anos, algo como 30 anos, ou um pouquinho mais, e hoje é uma operação, a principal operação no mundo, depois da Europa, né? E foi baseado e foi sustentado no, no desenvolvimento do etanol de milho. E aqui a gente passou por um processo similar. Hoje a gente tem cliente aqui no Brasil em etanol de milho que tem mais de 100 máquinas, né? Um cliente. Então a gente conseguiu, com esse tipo de aplicação e esse crescimento que nós observamos, estabelecer as nossas raízes e hoje ser uma filial de relevância internacional para o grupo. E o nosso próximo passo, tá? Em relação a isso também é essa parte de biodiesel, como você
comentou. E, obviamente, para fazer biodiesel, você precisa da matéria-prima, então também a parte de óleos vegetais e refino. Então, dentro desse contexto, Daniel, já em primeira mão aqui para a Fenagra, a gente já gostaria de até de anunciar um reforço novo aqui na equipe, né? Que é o engenheiro André. Ele tem bastante experiência nessa parte de refino de óleos e ele justamente foi agregado, a gente trouxe ele de volta aqui, que ele estava morando na Inglaterra, e ele vai trabalhar com a gente no desenvolvimento desse próximo momento, tanto do biodiesel quanto do óleo vegetal. E além disso, obviamente, a gente já estava se preparando, nós já estamos entrando também no mercado de refino, porque a Flotveg ela é muito forte na parte de clarificação de óleos e outras aplicações. E na parte de refino, normalmente nós vemos dois fabricantes tradicionais aí no mercado, e a gente está entrando agora com uma máquina para degomagem, por exemplo. Já temos instalado aqui no Brasil, inclusive, fazendo toda a validação, mesmo trabalho que foi feito na China, que foi feito no México, nós estamos fazendo aqui no Brasil, e essa é uma das novidades que a gente vai trazer para a Fenagra, né? Mais um player importante aí da parte de refino de óleos, sempre focado nessa parte de separação, no início degomagem e neutralização, e também a parte de biodiesel, obviamente que nós temos os separadores para glicerina, para cisão de borra e todas essas aplicações, inclusive na versão inertizável, também fazem parte do nosso portfólio. Né? Então, assim, somando, Daniel, a gente está preparando todas essas bases para a gente dar esse novo passo, né? E a gente começar a atuar nessa parte de refino de óleo também, o que eu acho que para o mercado vai ser bastante interessante ter mais uma alternativa de alta qualidade em relação a tradicionais, normalmente dois players aí que acabam trabalhando tradicionalmente nesse segmento. Então, em todo o processo, então, né? O refino, extração, degomagem, clarificação, tudo, né? Toda a parte sempre focado na parte de separação mecânica, né? Nós não nos posicionamos como uma empresa de construção de plantas, não é o nosso objetivo, para a gente não perder essa característica que eu mencionei de especificidade na parte de separação. Tá. Então é assim que a gente está posicionado. Nessas operações unitárias de separação por centrifugação, nós vamos atender toda a faixa de aplicações possíveis dentro desse contexto que a gente comentou. E Lincoln, vamos mudando um pouquinho de assunto. Queria falar de uma parte importante aí do processo dos dias de hoje, que é a parte de sustentabilidade, né? Então, falar um pouquinho disso de meio ambiente. Queria saber como que a Flottbag contribui com a preocupação que ela tem nas empresas nessa parte ambiental. Hoje, né, Daniel, dificilmente você consegue até entrar no vendor list de um player de relevância global ou mesmo local sem você ter as certificações necessárias, que você tenha um processo produtivo sustentável, né, que você oferece equipamentos com eficiência energética e que você não gera desperdício onde você está inserido como fornecedor de equipamento. Então, essa é uma preocupação que a Flotveg tem. Nós temos comitês internacionais onde a gente se reúne para discutir questões regionais, né? Que às vezes alguém na Europa não consegue enxergar o que de repente um cliente na Colômbia tem como especificação. Então é importante esse tipo de interação. Muitas vezes a legislação de lá não bate com a legislação daqui, ou outras dificuldades acabam aparecendo. Então a gente tem sempre esse fórum permanente de discussão, e hoje eu não teria nenhum caso para mencionar que a gente não pôde participar por uma falta de um certificado dentro desse contexto. E nós também temos uma preocupação muito grande com a questão de compliance, né, que é uma coisa muito importante para nós como empresa, né?
Então, nós temos um código de compliance bastante rígido, que segue também as normas aí internacionais de engagement, né, nesses processos licitatórios, etc. Essa é uma preocupação muito grande que nós temos e também a gente trabalha bastante forte para que tudo seja feito conforme as regras vigentes, tanto ambientais quanto da parte de compliance. Lincoln, queria que você falasse também um pouquinho aqui para os clientes, a questão do suporte técnico, né? O pós-venda, tudo isso aqui é muito importante, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho como que funciona. Hoje a gente está baseado aqui na região de Campinas, próximo ao aeroporto de Viracopos. Né? Nós temos uma oficina parceira nossa, onde nós compartilhamos o espaço. Um pessoal da WSC, que tem mais de 30 anos de experiência só com centrífugas. Então, eles são a nossa oficina autorizada aqui no Brasil. Nós dividimos o mesmo espaço e nós temos um corpo técnico local dentro da nossa estrutura, com pessoas bastante experiências de campo, né? Que nós trouxemos basicamente de outros players do mercado de centrifugação. Então, como eu disse para você anteriormente, hoje um serviço não é feito por ninguém que tenha menos de 10 anos prático de concentrífugo. Né? E hoje nós estamos também, a Flotweg na Alemanha, ela tem a Flotweg Academy, né? Que é como se fosse um Senai dentro da empresa, onde os nossos jovens engenheiros são treinados durante 1 a 2 anos, e isso é muito importante. Nós trouxemos, inclusive, um desses jovens aqui para o Brasil, e hoje nós estamos também trabalhando com parceria com universidade para fazer capacitação, mas o nosso corpo técnico, a Flotweg hoje a gente já tem várias centenas de máquinas em operação e hoje nós temos um corpo técnico para tocar projetos de engenharia localmente, para fazer qualquer serviço de campo, tanto na parte elétrica também. Nós temos capacidade para construir os nossos próprios painéis localmente, o que em alguns casos ajuda a reduzir CAPEX, etc. Né? E então toda essa estrutura ela fica ali na cidade de Hortolândia, inclusive, Daniel, com estoque de peças, né? Hoje nós temos um estoque de peças aí bastante robusto, o maior da América Latina para a Flotweg, então nós estamos capacitados dessa forma para poder atender ao pós-venda, tanto na parte de serviços, quanto na parte de oficina e reparos, e até mesmo modificação de máquinas quando isso é necessário. Tá. Lincoln, agora eu queria falar um pouquinho da Fenagra, né? Nós estamos aí há uma semana, né? Vocês estão com um stand lá, que nem você falou, voltou para a feira, grandes expectativas. E como que tá aí para vocês a questão aí da feira? Estamos com uma expectativa muito boa, Daniel, que é uma feira que a gente gosta bastante. Eu já participei algumas vezes, inclusive pela Flotweg, né? Por uma questão de mercado, a gente nos últimos anos focou em outras frentes e, como eu disse para você, agora a gente vai partir para um próximo momento. Estruturamos a parte de vendas para atender os nossos clientes com pessoas que sabem, que conhecem o mercado, né? O André Dias, como eu falei, vai liderar esse processo. E para a feira a gente vai, vamos dizer, começar a trabalhar essa parte de refino, como eu também comentei para você. Então, a nossa expectativa é a melhor possível. Nosso time todo de vendas vai estar lá e vai ser uma satisfação a gente rever alguns clientes que faz tempo que nós não vemos, né? E esperamos que vocês aí que estejam nos assistindo dêem uma passada lá para a gente conversar um pouquinho de demandas mais específicas para cada cliente. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do evento da Fenagra, porque
de um ano para o outro, né? Ela vem crescendo bastante a feira. E agora, no evento da semana que vem, nós fizemos o ano passado já com o pessoal da UbraBio, da parte de biodiesel, que foi o fórum, né, de biocombustíveis, e foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso. E o pessoal pediu que tivesse de novo, então vai ter de novo, vai estar maior ainda o evento. Então vão ter personalidades do setor de biocombustíveis e a parte da SBOG, que é um outro congresso que também que a Flottweg tem bastante interesse e vai estar também muito bem elaborado, as pautas, os assuntos, os palestrantes que estarão lá, da parte também de reciclagem animal. Então fica até o convite aqui para todos que estão assistindo esse nosso bate-papo, né? Para estar lá na semana que vem. A FENAG esse ano são 3 dias, né? Devido até ao crescimento, nós aumentamos para 3 dias. Vai ser terça, quarta e quinta-feira. O credenciamento já está aberto para quem quiser fazer o credenciamento também. Então vai ser um evento muito interessante. A expectativa tá alta aqui para os expositores e para nós da organização. Excelente, Daniel. A gente entende a proposta da feira e para nós também vai ser uma satisfação participar. A nossa expectativa, acho que para o visitante da feira também vai ser interessante ter uma empresa como a Flotveg de volta, né? Como eu disse, uma alternativa a mais ao que o mercado hoje propõe como soluções, né? Nosso objetivo é agregar com novas ideias, com um pouco de experiência internacional que nós temos também, e a gente está enxergando esse mercado com muito entusiasmo para os próximos 5 anos, né? O nosso planejamento ele sempre é de médio prazo, a gente não quer, vamos dizer, sair com uma metralhadora dando tiro para todo que é lado, a gente trabalha de uma forma bem focada, né? A gente gosta de fazer poucas coisas bem, então o conceito da feira trazer o nosso nome, a nossa marca novamente para a cabeça dos clientes, conversar com eles, verificar demandas, entender um pouquinho a temperatura do mercado, como é que está, na nossa visão está alta, e se apresentar como um parceiro, uma solução possível para os projetos aí que virão, que eu tenho certeza que serão muitos. Bom, Lincoln, a gente está aí chegando terminando o nosso bate-papo, né? E eu sempre, antes de finalizar, eu deixo um espaço aberto, né, para o entrevistado, no caso você, para às vezes eu esqueci de perguntar alguma coisa, você quer passar alguma mensagem, acho que também é muito importante, assim, quem quiser conhecer a Flotveg, como que faz, telefone, site. Então, eu vou deixar esse espaço em aberto para você passar a mensagem aqui para todos que estão nos assistindo. Tá ótimo, Daniel. Finalizando a nossa conversa aqui, agradecer novamente você pelo tempo, pelo espaço, né? Eu acho que tem tudo a ver com a audiência e trazer players aí que não estão, de repente, na boca que é um mercado, de certa forma, tradicional. E a Flotveg, ela tem bastante histórico com a parte de óleos, né? Seja óleo de soja, girassol, canola, o óleo de oliva. Nós partimos uma planta agora de óleo de oliva na Argentina, bastante interessante, dentro desse contexto de ser um player diferente do que o mercado vem fazendo, né? Então, uma parceria que nós temos com a Manzano, que é uma caldeiraria com bastante expertise na Espanha, e vamos partir outra planta agora no Chile. Então, temos toda a parte de óleos também, cítricos, como você disse, óleos de resíduos animais, que não é um mercado aqui para nós no Brasil que a gente enxerga para agora, mas nós temos soluções também na Europa para esse tipo de coisa. Acabamos de fazer uma parceria grande nos Estados Unidos com um produtor de processamento de carne grande aqui brasileiro, só que para uma planta nos Estados Unidos. Então, dentro desse leque de óleos, nós temos bastante opções para oferecer para a audiência, para os clientes. E o recado que eu queria passar é esse, né, o Daniel? A gente é uma empresa focada em separação. Eu acho que isso
traz uma especificação bastante interessante para o usuário, porque nós não somos generalistas, né? Nós somos especialistas na parte de separação e as nossas soluções são bastante interessantes. Então fica o convite para quem está nos ouvindo aí até agora, entrar no nosso site, tem bastante vídeo, tem bastante catálogo lá dentro para vocês poderem verificar. E se alguém se interessar, fazer contato conosco aqui no Brasil, nós ficamos ali na região de Campinas, mas nós atendemos o Brasil todo, eu atendo a América do Sul toda, e é mais ou menos isso. Tá ótimo, Lincoln. Muito obrigado aí pelo bate-papo, foi muito bom. E vamos marcar mais vezes, né? E depois você me conta os resultados da Fenagra. Bom, te espero na Fenagra, então, para a gente brindar, né, esse momento. Desejo boa sorte, bons negócios, principalmente. E mandar um abraço para todos que estão nos assistindo. Vá lá na Fenagra, dias 13, 14 e 15 de maio, semana que vem. Aguardo todos vocês lá. Estaremos lá. Muito obrigado, Daniel. Um grande abraço. Obrigado, gente. Um abraço.